Olá, pessoal. Obrigado por ter vindo. Meu nome é Rafael, tá? A gente vai falar um pouquinho de quebrando as barreiras em... Deixa eu ficar aqui, porque eu não estou conseguindo. Quebrando as barreiras em uma equipe, tá? E como funciona equipes unificadas e qual o problema de se ter equipes separadas, tá? Então, meus contatos, tá? Eu estou trabalhando na área de TI há uns 15 anos, trabalhei de suporte, teste mobile, líder de equipe de testes, automação em Shell, em Selenium. Atualmente eu sou consultor líder da TW e atuo como líder de equipe na equipe de desenvolvimento. Tá, então, o que é qualidade para mim, né? Então, para mim, qualidade ele vai do início, desde o processo que eu estou escrevendo minha história, pensando no que é que eu estou fazendo, até o momento em que eu estou deployando, que eu estou usando o Git, que eu estou usando como o time interage, como é que é meu processo ágil, tá? Então, qualidade ele está no início e eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Do início ao fim. Então, quem aqui trabalha em equipes separadas, e por equipes separadas entenda-se equipes de devs, QAs e infraestrutura separada? Massa. E alguém trabalha em equipe única, onde todos esses papéis estão numa equipe só? Massa. Tá, então, como é que é a separação, né? Então, a gente está falando... ali tem os papéis de pessoas de negócio, pessoas devs, pessoas QAs e pessoas de infra, né? Então... no processo normal, cascata, a gente tem uma pessoa de desenvolvimento e uma pessoa de negócio definindo os requisitos. Geralmente só se envolvem pessoas desenvolvedoras. E aí, depois desses requisitos, a equipe de desenvolvimento roda e vai codar aquilo, né? Um tempo depois, a equipe de testes vem e joga bugs de volta para a equipe de desenvolvimento e fica nesse loop. Isso gera um contra o outro, né? Então, desenvolvimento vai chegar, pô, lá vem esses QAs que faz testes que rodam na minha máquina. E a equipe de teste vai chegar, pô, essa galera não coda certo nunca, não. Né? Tem a equipe de infra, eu não esqueci infra. E para o infra, entenda-se todo o pessoal que provê máquinas CI, CD, o que for. Não necessariamente a pessoa que vai te dar a máquina que vai ajeitar a tua máquina quando tiver com um problema. Tá. Beleza, então a equipe de infra está dando suporte para essa equipe específica. Teria outras equipes também, mas nessa específica... e o que é que ocorre? Bomba para cima da equipe de infra de vez em quando. E aí veio a equipe ágil, né? Processo ágil faz, pô, massa, vamos fazer ágil, mas existe uma separação ágil. Então, nesse meu exemplo, a gente tem 3 equipes, cada um numa equipe única com negócio, desenvolvedoras e QAs. Tá? E aí, onde é que está a infra? Infra veio separado. Tá? Então, infra está servindo separadamente todo esse pessoal. E separadamente, entenda-se, CI, CD, deploy, firewall, acessos, o que for, e vai tudo para a equipe de infra. E o que é que ocorre? Bomba para a equipe de infra. E a equipe de infra passa a virar um gargalo. Passa a virar e ninguém aprende, ninguém sabe. Né? Se por acaso a equipe ficou com algum problema, já era, vai ficar bloqueado todo mundo. Então, como é que funciona uma equipe única, né? Então, a equipe única, eu coloquei um bonequinho a mais, que é um par, tá? Para pessoas que trabalham com pareamento. Então, eu tenho uma história pronta, e entenda-se por pronta, todos os critérios de aceites na história, a descrição da história feita, tudo lá bonitinho, como a própria Carla trouxe, o Specification by Example compartilhado, todo mundo discutindo aquilo. Tá? Eu já trabalhei em equipes em que a história era uma linha. Então, quem estava desenvolvendo estava codando e descobrindo o que tinha que ser feito. Então, isso quebra o raciocínio. A pessoa do negócio não conseguiu parar para pensar exatamente o que é que ela quer fazer. Então, ela vai trocar muito porque ela não parou para pensar. Tá? Então, a história está pronta. Várias pessoas se envolveram naquela história. Né? Entenda-se que aí, numa equipe única, não é cada um fazendo... é uma história de infra, é a pessoa de infra. É uma história... Não. Então, é uma equipe que tem áreas de experiências diferentes. E aí... a história está em desenvolvimento com um par, no meu caso, onde já está tendo troca de conhecimento. Se é uma história de infra, eu tenho uma pessoa especialista em infra pareando com a pessoa que não é. Se é uma história de desenvolvimento, vice-versa. Então, começa a ocorrer uma troca de conhecimento entre as pessoas, até que uma pessoa que não tinha tanto conhecimento de infra vai conseguir rodar histórias que são de infra com o suporte de uma pessoa de infra na mesma equipe. Tá? Então,
Enquanto eu estou aí escrevendo minha história, eu estou rodando minha regressão. E por regressão, entenda-se tudo que eu tenho de testes automáticos. Então, eu achei algum bug, eu quebrou meu CI, eu vou ficar nesse loop. E aqui é o melhor local para eu achar bugs. Tá? A gente tem que ser bom em prevenir bugs, não em achar bugs. Então, aqui é o momento em que o bug é mais barato de ser corrigido. Por quê? Quem está desenvolvendo sabe exatamente o que está sendo feito, sabe exatamente qual é a linha que deu o erro. Talvez ela não saiba resolver o problema, mas ela sabe exatamente onde é que está e ela sabe exatamente a solução que ela está fazendo e o negócio que ela está fazendo. Na hora que eu saio daí, não achei mais nenhum bug na minha realidade, eu vou ter uma equipe pareando em histórias prontas para teste. Tá? Uma pessoa, um par. E, de novo, pareamento no teste, sim. A equipe tem que aprender a testar. Não tem que depender da pessoa com a mentalidade de qualidade para testar. Né? A única regra que a gente coloca na nossa equipe é quem desenvolveu, não testa. Então, se eu achar um bug aqui, se for um bug que não fere o critério de aceite, seria uma nova história. Mas, no meu exemplo, fere o critério de aceite. Eu vou voltar essa história de novo para pronta. E o que é que isso vai ocorrer? Quem desenvolveu essa história já pegou outra história. Essa pessoa, se ela voltar para corrigir o bug, ela vai ter de novo que relembrar qual é a solução, relembrar qual é o negócio que ela estava resolvendo. Ela pode estar de férias, ela pode já, inclusive, estar doente. Então, ela já nem mais está disponível. Então, começa a ficar mais demorado eu corrigir o bug na hora que eu sair do desenvolvimento da história. Depois foi para sign-off, a partir daí é bug de produção. Então, a pessoa mudou de projeto, não está mais na empresa, demorou 1, 2 meses para chegar nesse ponto. Então, o conhecimento, mesmo que a pessoa que desenvolveu pegue aquela história para resolver de novo, ele nem lembra mais, aquela pessoa não lembra mais exatamente o que é que ela fez, ela vai ter que se lembrar de novo do negócio e da solução. Então, começa a ficar cada vez mais que eu me afasto do desenvolvimento, mais caro corrigir um bug. Então, só relembrando aqui, tá? O local ideal para achar bug é enquanto está sendo desenvolvido. E aí, parafraseando o que eu falei, a gente tem que ser bom em prevenir bugs e não achá-los. Achá-los, entenda-se, quando a gente achou no sign-off, a gente achou na validação e pior, quando o usuário achou o nosso bug. Então, para a gente ter um time unificado, a gente precisa ter um perfil em T, tá? E o que é o perfil em T? Né? Apresento-lhes um T. Então, na horizontal, eu tenho conhecimentos variados. E na descida do T, eu tenho minha área de especialidade, onde cada um tem a sua. Então, no exemplo... Eita, eu esqueci de colocar a animação, entrou um spoiler, não tem problema não. Então, no meu T aqui em cima, eu tenho uma pessoa que ela tem conhecimentos variados em gerenciamento de projetos, em negócio, iteração, gerência de iteração, usabilidade e facilitação. E ela já começou a se desenvolver em desenvolvimento, lógica de programação, orientação a objeto, o que for. E ela já pegou já sabe um pouco mais de DevOps, de automação, exploratórios, performance e destrói em estratégia de teste. Tá? Esse aqui seria um T, que isso pode virar... Esse T começa a virar meio que um polvo e ele vai virar algo assim, onde eu tenho outras áreas. A pessoa vai gostar de Rust, a pessoa vai gostar de outras coisas, ela vai ter isso, vai virar em vários níveis, em várias camadas. Então, como é que a automação habilita DevOps? Tá? Simplesmente, se não há automação, não existe integração contínua e não existe entrega contínua. Tá? Então, para a gente ter o DevOps, a gente precisa ter o quê? Então, o ciclo começa aqui no plano, ele vai para código, ele entra no build, testes e depois entra em release. Então, enquanto eu estou aqui nesse lado esquerdo, eu tenho minha integração contínua, eu estou garantindo que meu repositório está saudável. Enquanto que eu estou aqui no lado direito, eu tenho minha entrega contínua e eu vou garantir que eu consigo ir para a produção rápido. Então, na minha equipe, atualmente, a gente consegue, não para a produção, a gente vai para um ambiente de staging em mais ou menos 20 minutos, sem contar teste de performance, porque teste de performance é uma besta-feira à parte. Então,
o que é que eu tenho com isso? Eu preciso ter um feedback rápido, eu tenho que saber quando é que aquilo está ruim, quando é que aquilo está ruim, preciso que eu saiba aquilo muito rápido. Tá? Quando você começa a ter outras ferramentas, além da entrega contínua para um ambiente de pre-prod, que é no meu caso, a pessoa tem um chaveamento de banda, a pessoa tem um blue-green deployment, então eu consigo já influenciar o negócio a nível de ser mais rentável e vender mais. Exemplo, meu cliente atual chega no Black Friday, código travado, você não consegue mais puxar nada porque eles morrem de medo de não vender no Black Friday. Enquanto que teve um cliente, não trabalhando nesse projeto, nosso, que a equipe chegou na maturidade que qualquer push que passava ia para a produção. E aí eles começaram a testar no meio do Black Friday elementos de UX que pudesse chamar mais a atenção do usuário. E aí vira, eita, não funcionou. No meio do Black Friday faz o deploy de novo e volta para o estado anterior. Então a pessoa para de ter medo de quebrar e aquilo passa a fazer um direcionamento do negócio. Tá, e aqui é um relatório do Puppet, vou ficar desse lado aqui para esse povo não ficar assim, sentindo escanteado. O Puppet 2017, relatório. Tá? Então a gente tem aqui equipes e o esforço manual dessas equipes. Então, alta performance, média performance e baixa performance. Então, a equipe de alta performance, configuração manual, 28%, enquanto que as demais equipes, 47%, 46%. Testes manuais em alta performance, 35%. Provavelmente testes visuais, testes mobile, que a automação ainda não consegue fazer, enfim. E as demais equipes, 50%. Deploys da alta performance, 26%, e as demais equipes, 47% e 43%. Processo de mudança, né? 48% para equipes de alta performance manual, e o restante, 67%, 59%. O que é que essa equipe entrega, né? Então, eu vou disponibilizar o link no final da apresentação, vocês podem baixar, e tem toda a descrição, tem uns 50 páginas de relatório. Tá? Alta performance, ela deploya para a produção com a frequência sobre demanda. E isso quer dizer várias vezes por dia. Tá? Enquanto que as demais equipes, uma vez por semana, a uma vez por mês ou mais. Lead time para mudanças. Né? O que é lead time? Lead time é o momento em que eu tenho minha ideia, ela está no papel, começa a ir para código até chegar no usuário. Então, esse é meu lead time. Então, alta performance em torno de 1 hora, os demais equipes, 1 semana a 1 mês ou mais. Tempo de recuperação de produção, não necessariamente bug em produção, mas um ambiente caiu, enfim. Menos de 1 hora em alta performance e 1 dia a 1 semana nas demais equipes. E mudanças que causam erros, 0 a 15% em alta performance e 31% a 45% nas demais equipes. Tá? E aí, o que é que isso quer dizer? Eles não têm umpa-lumpas que estão ali virados trabalhando para eles. Isso é automação. Tá? A automação está garantindo que eles consigam entregar rápido e com qualidade. Óbvio que a automação, já vi equipes fazendo 1 igual a 1, passou, estamos cobertos. Não, é uma automação bem feita. Tá, então, o que devemos automar? Né? A primeira coisa que eu digo é depende. Né? Então, como assim depende? Depende do seu projeto. Você tem um produto, o seu projeto é 6 meses a 1 ano, você trabalhando com a equipe de marketing que precisa ter um go-to-marketing com 3 meses, 2 meses, você vai fazer grandes automações com isso. Então, depende muito da realidade do seu projeto. Tá? Pessoas desenvolvedoras que trabalham comigo, que pegaram o costume e a cultura do TDD, não conseguem mais codar sem TDD. Então, essas pessoas vão fazer independente. Tá? Então, o que é que eu teria que estar automando? Meus testes. Tá? Regressão é muito custoso, demora muito, é repetitivo e isso gera erros. Né? A pessoa que está rodando aquela regressão há muito tempo, ela já tem de cor aquilo. E ela tem tão de cor aquilo que ela vai parar de checar e ler o teste porque ela já acha que sabe. Às vezes ela esqueceu do passo, às vezes o passo mudou. Infra, né? Minha infraestrutura, fazer provisionamento de máquina é uma coisa custosa, é uma coisa demorada. Tá? Eu mudei a biblioteca, né? Vou ter que refazer minha infra. Então é uma coisa que demora. Disponibilizar deploy, né? Geralmente deploy muitas equipes fazem à noite por causa do medo de parar a produção. Então você já está cansado, é um processo repetitivo e propício a erros. Tá? Eu já vi um cliente tendo que voltar
não deploy para produção porque deu erro. E eles não tinham estratégia de migração de banco. E aí, o que eu vi foi a pessoa logando com Remote Desktop Connection no servidor de produção, abrindo SQL Server em produção e copiando e colando da máquina dela os scripts e fazendo o rollback na mão. Então, se isso desse problema, a máquina já estaria no estado que seria muito difícil de recuperar já. E esse que eu não enxergo? Obrigado. Métricas, né? Então, se eu tenho testes automáticos, eu preciso pegar métricas do New Relic ou de qualquer outra ferramenta que eu uso, e eu pego essas métricas manuais, eu tenho um problema. Porque aquela pessoa que está pegando manualmente, em uma hora ela vai parar de pegar por um motivo X ou Y. Então, eu pegar essas minhas... Eu não ter isso automado, em algum momento eu vou perder o valor do meu teste. Porque é muito subjetivo falhar um teste de performance. Eu tenho vários tipos de teste de performance, mas como é que eu vou falhar? Como é que eu sei que minha performance estava ruim ou boa? Tá, então, relembrando, tá? Como é que é o processo de uma equipe única e, de novo, a área laranja, a amarela ali, o local ideal para eu achar problemas. Tá? E aí, a boa e velha pirâmide de testes. Tá? Então, eu tenho a pirâmide de testes onde eu tenho embaixo testes unitários, depois testes de integração. Tá? Isso vai depender da nomenclatura de cada pessoa. Tá? Mas teste de integração, entenda-se por integração entre múltiplos componentes. Meu unitário, eu estou testando um método, enquanto que no meu integração eu estou testando o controller com o meu model com o banco e por aí vai. Então, esse é o teste de integração que eu chamo. Depois eu venho um teste de API, teste de UI, teste de contrato, o que você tiver, e no último, teste manual. Então, essa pirâmide é feita assim, não porque ela ficou bem desenhada, é porque, à medida que eu estou na base da pirâmide, eu tenho um isolamento, meu teste de integração está isolado. E à medida que eu estou mais acima, eu tenho mais integração. Então, meu teste de UI ou meu teste manual pode estar integrando com vários sistemas. Então, eu tenho mais integração, enquanto que na base eu tenho menos integração. Por eu ter menos integração, eu tenho muito mais velocidade em criar e em executar um teste. Uma pessoa desenvolvedora que tem experiência com testes unitários, ela vai criar um teste unitário com poucos minutos. E vai rodar aquele teste unitário em poucos milissegundos. Um teste de UI Selenium que faz ponta a ponta, tocando em vários serviços, você vai demorar várias horas, talvez até dias, dependendo do problema que você encontre, para desenvolver aquilo e dos timeouts que você tenha. E para rodar aquilo é 1 minuto. Pelo menos 1 minuto para você subir um browser, mesmo que seja headless browser. Tá? Então, se eu tenho 10 testes de UI, eu matei 10 minutos. Enquanto que em 10 minutos eu rodo centenas de testes unitários. Não. Quanto mais para cima, mais caro. Quanto mais para baixo, mais barato. Criar pelo tempo de máquina. Ainda mais hoje com a nuvem, qualquer tempo que você usa, né, de um Amazon, de um Azure, de o que for, você está usando por uso, por tempo. Tá? Então, e o tempo da pessoa que está desenvolvendo aquilo, que é maior também. Então, quanto mais acima, mais caro. Mas, não necessariamente, eu não vou abandonar todos os meus testes. Eu tenho que fazer testes exploratórios, eu tenho que fazer smoke test, eu tenho que fazer sanidade, que é o que seria o smoke test, e vários outros testes que nem, a gente não consegue fazer ainda de uma forma automática. Tá? E aí eu tenho um antipadrão, que é o sorvete. Tá? Esse antipadrão é geralmente quando a gente tem equipes que nem todo mundo entendeu a ideia da automação, nem todas as pessoas desenvolvedoras estão automando. Então, algumas pessoas acham legal, outras pessoas acham desnecessário. Então, eu tenho pouco testes unitários e eu vou aumentando e eu tenho muitos testes de UI. E aí eu tenho que começar a ter Selenium Grid para paralelizar, eu tenho que ter várias VMs rodando para fazer mais paralelização. E é muito difícil e demora muito eu debugar e aí eu rodar tudo isso. E eu tenho, muitas vezes, uma equipe de teste manual. Então, esse é o normal. Se a equipe não começou já com a pirâmide certa, ela vai começar daí, muito provavelmente. E é como acontece. Então, o que a gente tem que ter cuidado e atenção é o que foi débito técnico, o que é que ficou para o passado, vai ficar no passado, você vai ter que priorizar e vai virar um assunto na sua planning. Mas o que é coisa nova deveria começar a esticar essa pirâmide. Eu deveria estar, tudo que for novo e bugs que eu for encontrando, eu deveria estar jogando cada vez mais para a base da pirâmide. E aí, quando eu começo a esticar isso, eu vou ter o antipadrão do bolinho. Então, eu estou esticando embaixo e eu tenho que continuar esticando para conseguir chegar na minha pirâmide. Tá?
a regra de custo e de velocidade continua a mesma, tá? Eu só vou ter mais uso do meu CI. Tá? Então, a automação ela vai me ajudar a lidar com esses problemas. O que as equipes têm que entender é que, principalmente quem banca, que precisa ter um investimento. É muito comum de chegar e pedir para uma pessoa que não tem experiência fazer automação, a pessoa vai fazer o melhor que ela pode, e o melhor que ela pode talvez não entregue o resultado esperado. E aí a gerência vai chegar e vai dizer, está vendo, isso não funciona. Então, é questão do pessoal entender o porquê aquilo. Tá? Na minha humilde opinião, a pessoa QA, tá? Não pensando na separação, mas a pessoa que tem a mentalidade de qualidade, ela tem essa mentalidade pensando em todo o processo de desenvolvimento, ela serve como ponte para conectar todo mundo. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ela consegue pensar em negócio, ela consegue pensar em várias frentes. Tá? E eu vou falar um pouquinho agora. Então, alguns exemplos misturados de pessoas que eu vi e que eu fiz na minha experiência, quando a gente está falando de processos. Tá? Então, minha retrospectiva está acontecendo, eu estou tendo retros que a gente está tendo ações, a gente está resolvendo aquelas ações, eu estou evoluindo com o aprendizado da minha antiga sprint. As stand-ups estão acontecendo e não demoram meia hora. Requisitos de negócio, né? A pessoa PO ou analista de negócio está sabendo como é que escreve uma história. Eu trabalhei com pessoas POs que não sabiam escrever uma história. A pessoa escrevia com a linha. Então, foi um papel de ensinar como é que era fazer os critérios de aceite e fazer o ensinamento, o coaching daquela pessoa. Tá? A equipe também precisa entender como é que se cria critérios de aceite. Se eu tenho uma API, um projeto muito técnico, eu vou fornecer uma API, muito provavelmente a pessoa do negócio não vai se envolver naquilo. Eu vou ter que ter o tech lead e aquilo vai ter que virar uma história. E as pessoas técnicas vão ter que criar aquela história. Então, como é que eu escrevo da melhor forma possível? Desenvolvimento, né? As pessoas sabem testar unitariamente, sabem o que tem que testar a cada nível da pirâmide. Né? A gente está fazendo checagem de código estático, está usando um Sonar ou alguma coisa que cheque a minha cobertura. As pessoas estão se importando com teste, com o CI. Se eu tenho um CI bonitinho que roda toda vez, mas ninguém olha, ele está sempre vermelho, é o mesmo que eu não ter. Tá? A gente está sabendo testar, a gente tem uma estratégia de teste bem definida, baseada no que a gente quer entregar e com o plano que a gente vai entregar quando a gente for deployar para o negócio. Tá? A gente consegue transformar critérios de aceite da história em testes manuais ou critérios de aceite em testes usando Specification by Example e depois virando automação. Eu consigo entender a diferença disso. DevOps, né? De novo, o CI está sendo monitorado, eu tenho algum canto que as pessoas olhem, né? Tem até ferramenta em computador que fica mostrando o tempo todo o teu CI. Então, a gente precisa estar monitorando esse CI e ele não ficar escanteado. Na hora que você escanteia muito o CI, você vai ter um débito técnico gigante de testes que começaram a falhar e daqui a pouco você não sabe mais por que eles falharam. E aí você vai ter que ter uma história para resolver os testes. Eu tenho um pipeline como código, minha pipeline é versionada, eu consigo ter facilmente uma alteração na minha pipeline, eu tenho que estar mexendo no Jenkins, na UI, etc. Então. Suporte. A gente está monitorando os usuários, quanto tempo demoram para entregar um bug de produção. Eu estou usando Splunk para facilitar um debug em produção ou alguma outra ferramenta que funcione isso. Então, a pessoa QA que está pensando no processo todo, ela está com tudo isso em mente e em equipes separadas ela começa a fazer ponte entre diversas áreas. Então, se for para ficar com alguma coisa aqui, para mim, equipes únicas habilitam DevOps e entregam mais e com mais qualidade. Algumas referências, tem a apresentação, eu vou colocar no SlideShare, o pessoal também vai disponibilizar. Tem ali o report do Puppet 2017 e perguntas. Quando a gente fala em teste, normalmente, para um superior ou dono da empresa, algo do tipo, sempre vem aquela história, né? O ROI não vê o retorno sobre o investimento, dificilmente consegue mostrar, e aí você mostrou as pirâmides e tudo mais, entre as comprovando, né, que quanto mais baixo, menor o custo, e do seu ponto de vista, seria o ideal toda aquela cadeia, começar apenas para de baixo, até provar que tem um retorno sobre o investimento? Como que você tentaria abordar para alguém para vender esse peixe dos testes?
É interessante a pergunta, porque já teve gerente do cliente que veio perguntar: não está achando nenhum bug, vocês estão fazendo o trabalho certo, não? Quem está testando não está testando. Justamente ao contrário, a gente está prevenindo bugs, né? Então, fazer toda essa pirâmide quer dizer que você tem que ter uma equipe com a maturidade alta, e isso pode ser complicado, tá? Se você está começando agora, então você pode começar a entregar valor fazendo uma análise do que é que está com mais problema no projeto. Então, por exemplo, olha qual é a área que tem mais bugs, né? Qual é a área que está tendo mais problemas em produção. E aí você começa a automatizar aquilo, e aí, obviamente, você tem que mostrar depois com métricas que, sei lá, 2 meses atrás a gente tinha várias reclamações, depois a gente já não tem mais reclamações. O importante é você ter também um CI, né? Porque se você tem uma automação que você tem que rodar manualmente trigar aquela automação, iniciar aquela automação manualmente, isso vai se perder também. A gente tem que ter um negócio automático que, com um push, eu já estou rodando aquela automação. Mas aí meus problemas estão meio que espalhados. Então, você pode ir para o lado do negócio. Qual é a área do negócio que mais daria problema se tivesse mais problemas se desse problemas em produção, desse bugs. Então, eu posso começar a automar aquilo, mas se você não mostrar para o pessoal que problemas que a gente tinha não tem mais, o pessoal vai achar que não valeu a pena e foi um investimento que se perdeu, né? Mas as pessoas só veem um problema quando ele vai para a produção. Ninguém vê todo o esforço necessário para não ter aqueles problemas em produção. Quando tem produção, aí tem visibilidade. Mas por isso que você tem que ter todas essas métricas e estar preparado para provar que aquilo é necessário. Eu tenho uma dúvida de como que você incentiva o time a estudar mais a parte de teste unitário. Tá. Isso, acho que foi a palestra do DevOps que alguém fez logo mais cedo aqui no Ignite. É cultura, né? Você tem que colocar na cultura das pessoas, né? Um teste unitário é uma coisa que demora muito inicialmente. Principalmente você está pensando no TDD, independente. Mas o fato de você fazer a primeira vez vai demorar vários minutos, 10 minutos para você fazer um teste unitário. Então, é uma coisa que a equipe tem que insistir para aquilo começar a ficar orgânico e ela já conseguir fazer bem rápido. Então, quando ela quebrar esse momento em que passou do chato, ela vai começar a ver um valor, tá? Então, é muito de você mostrar para a equipe que, na hora que a gente quanto tempo a gente demora para saber que uma build está saudável? Uma semana, sei lá, 3 dias, 2 dias. A gente pode conseguir garantir isso no teu tempo de café. Tu roda os testes, vai no banheiro, vai no café, vai para o almoço. Quando tu voltou, tu já sabe que toda a tua regressão está saudável. E a equipe começa a visualizar o valor que a gente tem naquilo. Então, eu acho que tem que partir de uma pessoa, não vai ser de reuniões, vamos começar a fazer, um dia a gente faz, não é prioridade agora. Então, tem que partir de uma pessoa. Muitas vezes a gente faz com uma prova de conceito, com uma pessoa de qualidade chega e pega uma pessoa dev, eu acho que vale a pena, etc. E faz um piloto com aquela pessoa. Então, não dá para... Muito difícil a equipe toda abraçar da noite para o dia. Vai ter que ter um piloto, vai ter que ter uma prova de conceito para mostrar que aquilo funciona e que aquilo tem valor.